Bom, então vamos dar início à nossa leitura do capítulo 6 inédito, né? Agora dando prosseguimento à discussão do, do 489, mistificação do capital, né? É importante que se diga que é mistificação e não mistificações. Então, é mistificação do capital, né? É um dos tópicos muito interessantes e bastante consonantes com aquilo que representa o capítulo 6 inédito, né? Que eu considero um dos manuscritos aonde Marx ele deixa muito claro a natureza estranhada do capital. Em várias passagens, inclusive nessas passagens que nós vamos ler, estão presentes todas as categorias que constituem esse metabolismo social do capital, né? A coisificação, o fetichismo, a personificação das coisas, enfim, todos esses elementos que nós conhecemos estão presentes aqui. E hoje vamos dar prosseguimento a esse ponto 489, mistificação do capital, etc., né? Quer dizer, já estamos nos finalmente desse capítulo 6 inédito, né? Porque, concluindo essa segunda parte, porque a terceira parte, que é o produto da produção capitalista, não é apenas mais valor, é capital, é uma parte muito pequena, né? E, e pelo que vocês verificam, né, essas partes aqui do capítulo 6 inédito, né, essas partes em que é dividida esse capítulo 6º inédito do Capital, esses manuscritos, né, tem uma ordem aonde o Marx começa com as mercadorias como produto do capital. Ele fala da produção capitalista como produção de mais valor, e é nesse tópico que ele discute as principais categorias que nós discutimos aqui: a subsunção formal e real do trabalho ao capital, trabalho produtivo e improdutivo. Quer dizer, é nesse tópico 2 onde ele fala da produção capitalista, é produção de mais valor. E o último ponto é quando ele vai falar que o processo de produção do capital é produção e reprodução de toda a relação. Quer dizer, em síntese, né, o processo de produção capitalista não é apenas produção de mais valor, ele é produção do capital. Então, aí já entra um elemento muito mais amplo, né, de pensarmos não apenas a produção, mas a reprodução do sistema, né? Isso aqui é interessante, só para nós vermos como o Marx ele vai dentro dessa, né, a dialética como sendo esse movimento progressivo, né, que vai partindo, né, da parte para o todo, né, do abstrato para o concreto, e é o que nós estamos vendo aqui. Então, a gente vai começar aqui pela parte 3 e comentar, né? A gente vai ler esse parágrafo aqui que começa com A de 3, e a gente pode começar aí com a Sheila, né? Sheila está com o texto em mãos, está com o texto. Você Oi, foi a professor. última a ler, Sheila, ou não? Ui, mas pode ser. É só uma dúvida que eu tenho. Esse ad aqui é de advertência? Não.
esse AD aqui, ele é um acréscimo, é um acréscimo, né? É como se ele tivesse. Você pode entender esse acréscimo como sendo uma advertência, né? Mas é assim que eu interpreto, é como se o Marx quisesse estar complementando, né, aquilo eh, que ele colocou no ponto 3, né? No parágrafo anterior, ele vai dar colocar, né, três condições ali, né? E ele está referindo a esse número 3, então. Tá bom, então, posso ler? Sim, por favor. Com respeito ao AD 3, queremos fazer notar o seguinte, que em parte antecipa desenvolvimentos futuros. O lucro, diferentemente da mais-valia, pode aumentar por força da utilização econômica das condições de trabalho coletivas, seja, por exemplo, porque se economiza nas edificações, no aquecimento, na iluminação, etc. Porque o valor da força motriz prime motor, não cresce na mesma medida de sua potência. Economias no preço de matéria-prima, nova utilização dos resíduos, diminuição dos custos de administração, dos grandes depósitos no caso de produção em massa, etc., todas essas baixas de preços relativas do capital constante, junto ao aumento absoluto de seu valor, se fundamentam em que tais meios de produção, meios e matérias de trabalho, empregam-se coletivamente. E essa utilização coletiva tem como premissa absoluta a cooperação conjunta de operários conglomerados e, portanto, ela mesma não é mais do que a expressão objetiva do caráter social do trabalho e da força produtiva social que disso resulta. Assim como em sua maior parte, a forma particular dessas condições, por exemplo, maquinaria, não é aplicável fora do trabalho associado. Não obstante, frente ao operário que cai sob essas condições, elas se apresentam como dadas e independentes dele, como figura do capital. A isso se deve também, por exemplo, que o economizar as mesmas, entre parênteses, né, e suas consequências, o aumento do lucro e o barateamento das mercadorias, apareça como algo inteiramente distinto do trabalho excedente do operário, como obra e manifestação diretas do capitalista, que aqui opera, em geral, como personificação do caráter social do trabalho da oficina coletiva. A ciência, como o produto intelectual em geral do desenvolvimento social, apresenta-se, do mesmo modo, como diretamente incorporada ao capital, entre parênteses. Sua aplicação como ciência separada do saber e da potencialidade dos operários considerados individualmente no processo material de produção. E o desenvolvimento geral da sociedade, porquanto é usufruído pelo capital em oposição ao trabalho e opera como força produtiva do capital, contrapondo-se ao trabalho. Apresenta-se como desenvolvimento do capital. E isso porque a grande maioria, esse desenvolvimento corre paralelo com esvaziamento da força de trabalho. Bom, perfeito. Aí, olha só, gente, mais uma vez a teoria da alienação, né? Teoria do estranhamento. Quer dizer, isso está muito presente em todo o capítulo 6 inédito. Eu tô anotando todas as páginas, as passagens onde o Max faz referência a isso. Depois eu vou ver se eu organizo isso e dou todo um curso do capítulo 6 inédito só para pensar sobre essas figuras do estranhamento, né? Quer dizer, que o Marx vai fazendo a partir da crítica da economia política, né? Quer dizer, a crítica da economia política, ela enriqueceu
aquela teoria do trabalho estranhado que estava lá nos manuscritos de 1844, né? Aquelas pessoas que acham que isso, não, mas isso foi do jovem Marx, né? Quer dizer, no Marx Maduro, pelo contrário, você tem uma teoria da alienação, uma teoria do estranhamento, né? Que é muito mais enriquecida, mais complexa, mais, vamos dizer, olha só, o esvaziamento da capacidade de trabalho, quer dizer, tá ligada com todas essas questões e como isso é importante, né? Organizar isso daí, né? Então, agora está aberto aí para o comentário, gente. O comentário, Ziel, Nissan, Sheila, o comentário desse parágrafo. Fique à vontade. Bom, eu queria comentar uma coisa, até parece meio óbvio, mas é o que Marx está dizendo aqui, né? Que a princípio o capitalista ele pode aumentar ou ter, não, melhor dizendo, ter uma redução de custos no seu processo produtivo a partir dos custos relativos do capital constante, né? Por exemplo, os meios de produção, energia gasta no processo produtivo, enfim. E que, em princípio, isso daria um lucro. Mas esse lucro, então, o que que acontece? Eu entendi dessa forma: o lucro acresce sem necessariamente aumentar o mais valor produzido pelo trabalhador. Só que esse aumento da rentabilidade do capital, ele não acontece de forma isolada, né? Ou seja, para que haja efetivamente uma redução de custos e aumento da lucratividade do capitalista, é preciso que haja força de trabalho atuando nesse processo produtivo, né? Ou seja, de uma forma, como ele colocou aqui, de uma forma coletiva, de uma forma conjunta, os trabalhadores atuando junto com esses meios de produção, e isso daria o caráter social do trabalho, né? E em princípio, o senhor falou sobre a questão do estranhamento, eu acho que seria mais ou menos isso, essa tentativa de separar os meios de produção, os custos relativos desse capital constante, isolando o trabalhador. E isso não é possível, porque o homem e a máquina, capital constante, o capital variável, eles atuam em conjunto. Então, eu acho que eles, de alguma forma, estão dependentes, o trabalho vivo com o trabalho morto, e só assim é possível haver esse lucro para o capitalista. Não sei Muito se eu bem. entendi corretamente ou me equivoquei em Não, está algum correto, sentido. está correto, está correto. Eu não teria muita coisa a acrescentar, não, mas eu quero só salientar esse ponto, Nissan, Ah, que está em itálico aqui, né, no texto, e o itálico é do Marx, é. né? E a questão Aham. da expressão objetiva do caráter social do trabalho e da força Caráter social. produtiva social. O social Exato. tá Tá em em itálico, itálico. né? Uhum. Quer dizer, esse trabalho combinado, ele é, foi muito importante para o capital, só que ele não aparece como sendo Sim, do trabalhador coletivo, porque o trabalhador coletivo é do capital. Então, o capital, vamos dizer, né, ele usurpou aquilo que é do trabalhador, do trabalho combinado, né, sim.
da colaboração coletiva dos trabalhadores conglomerados. Isso é um elemento quer dizer, tem um elemento de usurpação, vamos dizer que é um traço do DNA do capital, porque já está presente lá na acumulação primitiva, né? A questão da usurpação, a gente pode discutir isso daí, mas inclusive a ciência, né? A ciência como produto intelectual geral do desenvolvimento social, né? Como foi lida aqui pela Sheila, parece também aqui diretamente incorporada ao capital. O capital, ele incorpora tudo, tudo. Ele aparece como aquele que na verdade, ele não é ele, né? Quer dizer, o capital não é nada mais, nada menos do que o trabalho morto, né? O trabalho morto. Os mortos conduzem os vivos, quer dizer, é o poder social, né? Como na ideologia alemã, o Marx tem até essa expressão. Um dos primeiros textos que eu li do Marx foi Ideologia Alemã. Eu lembro, eu tinha 25 anos e eu comecei a trabalhar no banco e a primeira coisa que eu fiz foi me filiar ao sindicato e acabei também depois filiando ao Partido Comunista. E aí eu comecei a ler o Marx, porque antes eu era meramente estudante de ciências sociais, né? Para mim era Max Weber, era Emile Durkheim, tal. Marx não era uma figura muito, porque eu não trabalhava, né? Era bolsista. Você vê essa questão aí da condição de classe social, mas naquela época o primeiro contato e o que me fascinou, né? Quer dizer, o texto do Marx que me fascinou, tal, que eu tive um contato foi a ideologia alemã, né? A edição da Russitec, eu ainda tenho essa edição, trouxe quando eu vim para cá, né? Toda riscadinha, tal, e uma coisa que me impressionou aquilo que está escrito, que ele diz que, olha, é claro que na época Marx não tinha ainda uma teoria do capital, mas ele falava que é, desse poder social estranhado, né? Quer dizer, aquilo que oprime é o poder social estranhado, aquilo que na verdade o capital é o nosso poder, alienado, né? É um pouco assim né, ilações feuerbachianas, né? Né, a mesma relação né, que nós temos com Deus, né? Nós temos com o capital, né? Quer dizer, é algo que é nosso que tá estranhado, né? Então, quer dizer, o Marx ele retoma isso, né? Em 1850, 1865, né? Quer dizer, os manuscritos econômico-filosóficos, não. O capítulo 6 inédito, né? Se nós formos verificar, né, a figura do capital, ela aparece nada mais nada menos como sendo esse caráter social do trabalho, né? Essa força produtiva social, né? Resultante, quer dizer, o que seria o capital sem isso? Nada, né? O capital sem a ciência, sem o trabalhador coletivo, né? É, é, sem esse caráter social do trabalho, não seria nada. Porque, na verdade, isso foi expropriado dos trabalhadores, né? A expressão que o próprio Marx utiliza, né? É expropriado. É por isso que o que é o socialismo? É a expropriação dos expropriadores, né? Quer dizer, os capitalistas expropriaram aquilo que, na verdade, né,
não é deles, né? Que é inclusive a ciência, né? A ciência, como produto intelectual geral do desenvolvimento social, aparece aqui diretamente incorporada ao capital, né? E a ciência, ela é resultado também do desenvolvimento geral da sociedade, né? Quer dizer, veja o caso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é a expressão desse desenvolvimento geral da sociedade, né? Está ali alienada, mas a gente vê como uma coisa exterior, não como uma coisa nossa, mas como algo que é desfrutado pelo capital, em oposição ao trabalho, né? Isso tá aqui presente, a teoria da alienação, né? Está aqui lido, né? Aparece como desenvolvimento do capital, tanto mais que, para a grande maioria, esse desenvolvimento ocorre em paralelo com o esvaziamento da capacidade de trabalho. Então, quer dizer, na medida em que o capital se enriquece, na medida em que você tem a inteligência artificial, você tem a burrice geral, né? Você tem, você tem essa oposição, né? Que isso é a expressão disso que o Marx ele constata em 1865, né? Quer dizer, que outro autor conseguiu ter essa percepção do desenvolvimento de um sistema que na época ainda estava em desenvolvimento, né? Estava em desenvolvimento a ciência, a tecnologia, né? Todas essas forças sociais, que são forças sociais do trabalho combinado, né? Quer dizer, é isso que tem que ser dito, né? Mas está oculto, né? Que na verdade não aparece com esse caráter social do trabalho, né? Isso está oculto, aparece como se isso fosse, né, um milagre do capital, né? Dessas empresas que são as proprietárias, né? São a propriedade intelectual. Então, quer dizer, elas aparecem como sendo, mas na verdade elas são usurpadoras, né? Elas são usurpadoras, né? Do desenvolvimento geral da sociedade, né? Desse trabalho combinado, né? Eu estou utilizando expressões utilizadas pelo próprio Marx, né? Que às vezes a gente esquece que isso que isso diz respeito a nós, né? E isso é que tem que ser dito. Agora, a grande questão é que, a partir dessa teoria, né? Quer dizer, dessa teoria do estranhamento, que está no capítulo 6 inédito, mas também está nos Grundrisse. Nos Grundrisse, você tem uma seção, inclusive, intitulada Estranhamento, né? Entfremdung, que o Marx ele desenvolve exatamente isso, né? Ele desenvolve, né, uma teoria do estranhamento, né, muito interessante, e tem diferenças com respeito àquilo que ele fez em 1844, que leva a resultados políticos muito interessantes. Quer dizer, né, reforça essa ideia de que nós temos que nos apropriar daquilo que é nosso. Não nosso individualmente, né? Não se está falando em trabalhadores individuais aqui, né? Como a Nissan falou, não se está falando em trabalhadores individuais. Está se falando em trabalhadores coletivos, no trabalho combinado, né? Quer dizer, na sociedade. Então, a sociedade ela tem que se apropriar daquilo que é dela, tem que expropriar. Quer dizer, inteligência artificial não é regular, tem que expropriar, tem que ser da sociedade, né? O desenvolvimento tecnológico tem que ser da sociedade, tem que tirar das mãos do capital, porque isso tem um poder tremendo na nossa vida,
né? Quando se chegou a esse ponto de você ter uma tecnologia que passa a organizar a nossa vida, né? Aí é o ponto que se coloca cada vez mais o socialismo como sendo isso, expropriação dos expropriadores, né? Porque se não, né, você vai ter o aprofundamento daquilo que Marx chamou Entfremdung, quer dizer, estranhamento. O estranhamento é exatamente isso, é, né, para o Marx de 1858, né, o Marx já na crítica da economia política, para ele, estranhamento ganha essa dimensão, vamos dizer, material, né? Em 1844, estranhamento ele caracterizava naquelas formas que vocês conhecem, né? Quer dizer, estranhamento do produto, do processo, do ser genérico do homem, quer dizer, você tinha lá uma dimensão filosófica onde ele já colocava, mas ainda não tinha uma clareza maior sobre essa questão, por exemplo, da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, né? Do que isso representava em termos de força social, né? E no século XXI isso é algo fundamental, fundamental. Hoje, no mundo do trabalho, o que mais se discute e o que é, né, é verdadeiramente um problema é a questão da tecnologia, né? Basta ver essa questão da uberização, da plataformização, da robótica, da automação, digitalização, inteligência artificial. Quer dizer, toda tecnologia que tá contribuindo para o estranhamento. Os estranhamentos, né, no plural, porque isso aí tem diversas formas, né? Você tem desemprego, você tem adoecimento, você tem uma série de consequências nefastas na força de trabalho. E isso por conta de não ter, né, esse controle social, né? Quer dizer, os trabalhadores, eles não controlam, eles não têm um controle social, né, daquilo que é produto da atividade deles, combinada, né, do trabalho, do trabalhador coletivo. Aquilo aparece fetichizado, né? Você tem um fetichismo da ciência, fetichismo da tecnologia, né? Que são formas muito duras do fetichismo do capital, né? São duras, são tão duras quanto o fetichismo do dinheiro, né? Quer dizer, o fetichismo da ciência, o fetichismo da tecnologia é isso, né? É como aquilo que é nosso aparece como algo que nos conduz, que nos confronta, que nos esvazia, né? Como fala aqui no final desse parágrafo, né? Esvaziamento, né? Esvaziamento, como é que diz? Esvaziamento da Da força de trabalho. capacidade de trabalho, né? A palavra é essa, tem que ver em alemão aí o que é esvaziamento, né? Às vezes a gente vê a tradução, talvez ver o alemão, tem significados profundos, né? Dessa palavra esvaziamento da capacidade de trabalho, né? E isso é uma realidade, isso aí é uma realidade. Quem estuda o mundo do trabalho hoje sabe, né, que não está se mentindo, né? Essa é uma grande verdade, né? Se você não tem um controle sobre essas forças vão agir contra você, né? E se tenta regular, né? Se tenta o grande mito da regulação, né? Aí vai lá a União Europeia tentando criar regulações sobre a inteligência artificial,
a OIT tentando criar convenções para se regular a robótica, a automação, tal. Quer dizer, isso tudo são fantasias, porque não querem tocar na propriedade privada, né? Porque não resolve o problema. A regulamentação não resolve. É uma questão de propriedade, de relações sociais de produção, né? Quer dizer, e isso hoje está muito mais claro do que estava na época do Marx, onde você não tinha um desenvolvimento tecnológico como você tem hoje, né? Então, isso é que é interessante. O capitalismo se desenvolve e ele mostra mais as suas contradições, né? E o Marx, naquela época, nesses manuscritos, deixou isso muito claro, né? Que merece a nossa consideração e sempre repetindo, né? Porque isso aí eu já devo ter lido outras vezes, ter falado, a gente sempre fala e tem que falar para as pessoas e tem que dizer assim, olha, isso aqui tem uma saída, e a saída é política, tem que expropriar os expropriadores, né? Você tem que ter o controle coletivo, controle social, isso chama-se socialismo, né? Então, quer dizer, essa é uma discussão política, porque senão a gente fica naquela leitura, né? Vamos dizer, quase heideggeriana, né? Da tecnologia, da técnica, do poder da técnica, que a tecnologia é essa opressão, né? Quando, na verdade, isso não é uma leitura marxista, né? A leitura marxista, ela constata essa realidade, né? E Marx está falando isso exatamente para que os trabalhadores tenham consciência da necessidade de tomarem o poder, né? O poder social, para poderem se apropriar dessas forças produzidas pelo trabalho combinado. Porque o trabalho combinado, ele muda a realidade da produção, né? De produção, do modo de produção, né? Quer dizer, claro que você já teve antes do capitalismo outros modos de produção onde você tinha trabalho combinado, né? Trabalho escravo, né? Quem lembra, quem construiu as pirâmides, tal, ali você tinha um trabalho combinado. Mas hoje o poder é muito maior, muito maior. Se falar em pirâmides é fichinha comparado a esse trabalho combinado que está diante de nós. Qualquer equipamento que a gente vê hoje aí que nós estamos utilizando aqui, que está diante de nós, desde o smartphone, passando pelo notebook, passando pela internet, passando por qualquer desses aparatos aí, né? Isso é resultado do trabalho combinado, né? Da ciência, da tecnologia, desse poder social, desse caráter social do trabalho. Essa é a questão, Professor, né? Pois não. é interessante esse aspecto, né, do desenvolvimento do caráter social do trabalho, que é uma progressão, né, que se desenvolve, sobretudo, também a partir do controle capitalista das forças produtivas, né, do desenvolvimento da tecnologia, do desenvolvimento, né, dessas forças produtivas, mas a maquinaria, né, esse aparato tecnológico, ele é base, né, para a ampliação desse caráter coletivo da organização do trabalho, né, que envolve esse incremento gradativo da produtividade. E é interessante, né, pensar, por exemplo, uma mercadoria hoje, né, se a gente pega um smartphone, né, cada vez mais uma unidade de mercadoria, ela envolve uma complexidade, né, e integra cada vez mais uma amplitude, né, de trabalho social, de fato, né, a matéria-prima que vem de um país
elaboração de componentes em outros, a montagem em outro país, enfim, e cada vez mais, né, organizações produtivas que manifestam, né, essa divisão do trabalho, essa intensificação, esse caráter social do trabalho envolve esse aprofundamento da divisão do trabalho, né, tanto nesse aspecto macro, no sentido da organização social, né, diversas empresas, diversas unidades produtivas se especializando em etapas, né, diferentes do processo de produção, quanto no interior das unidades produtivas, né, uma divisão do trabalho na organização dentro de cada grande fábrica, né, e até mesmo isso aparece tomando conta, né, esse controle capitalista também agora nos serviços, com essa base aí digital do capitalismo de plataformas, né. Então, esse desenvolvimento da maquinaria, e aí entra um conceito, né, importante ainda nessa discussão do capítulo 6º, que é a substituição real, né. A introdução, o controle capitalista, né, da maquinaria, da tecnologia, o uso capitalista da ciência, né, como esse desenvolvimento do intelecto geral, aplicada na produção, né, pelo capital, ele envolve o controle capitalista, né, o domínio, o aumento do controle capitalista sobre o processo de produção e sobre o processo de trabalho, né. Aqui, sobretudo, o controle técnico do processo de trabalho, né, esse desenvolvimento da maquinaria, ele permite esse avanço, né, nesse sentido, o controle técnico do processo de trabalho, né, o trabalhador, por exemplo, no artesanato, na manufatura, ele detém, né, o ritmo, a técnica, né, e, portanto, ele tem um poder sobre a produção nesse sentido, né, mas nesse estágio de desenvolvimento, a subsunção real, né, é justamente essa progressão de controle do capital sobre a técnica, né, de trabalho, sobre o ritmo de trabalho, sobre o trabalhador de fato, né, essa força autônoma, né, ela se amplia, essa força do capital como um poder autônomo frente ao trabalho vivo, né, ela se amplia, né, o poder do trabalho morto nesse sentido, né, parasitando o trabalho vivo e desvalorizando a força de trabalho, desvalorizando, né, empobrecendo o trabalho vivo nesse movimento de produção de mais-valia, de exploração do trabalho, nesse movimento de acumulação dessa riqueza a partir da exploração, né, do trabalho, da apropriação de trabalho não pago. E é interessante pensar o contexto, né, do capitalismo de plataformas, esse domínio agora do capital no setor de serviços, né, que é uma coisa nova, né, você tem, de uma maneira clássica, esse desenvolvimento na produção, digamos, fabril, né, agora na produção de serviços, essa nova base da digital informacional, esse aparato aí da inteligência artificial, né, é óbvio que o capital ele vai aplicar a mesma lógica, ele vai utilizar esse desenvolvimento da ciência, do intelecto geral, né, para inserir novas formas de dominar o trabalho em novos ramos, em novos setores. Você tem essas inovações, né, do capitalismo de plataformas hoje, com essa mesma lógica, né. Mas a questão fundamental, o professor até comentou, né, sobre o uso dessa tecnologia é a questão da propriedade do controle, né? É isso que dá a forma social, isso é um elemento importante para a forma social da tecnologia, né? Para a forma social da maquinaria, das forças produtivas. As relações de propriedade e controle, né? Então, por exemplo, em outras relações de produção, em outras relações de propriedade, né?
por exemplo, a propriedade social dessas forças produtivas, é possível uma outra forma de se produzir, de se distribuir a riqueza, né? É possível uma outra organização social, né? Talvez uma organização social substancialmente livre no sentido do uso dessas tecnologias para o benefício, né, do desenvolvimento social, do desenvolvimento útil, né, das necessidades humanas no seu aspecto coletivo, né, da preservação das condições da vida na Terra, por exemplo, né, usar isso, né, não é uma coisa garantida, né, e o capital ele tem cada vez mais ultrapassado os limites para a preservação das condições de vida, né, enfim, essa violência contra a natureza, contra o meio ambiente, né, a produção destrutiva do capital, né, dentro dessas relações de produção é uma questão que toca justamente, talvez, o aspecto mais crítico, né, da crise estrutural, da crise metabólica do sistema de capital, né? É isso, muito bem. Eu só queria ressaltar um ponto aqui que a Nissan colocou, que não pode passar em branco aqui nessas nossas considerações, porque eu considero um dos pontos mais importantes da descoberta de Marx na crítica da economia política, e que, na verdade, se revelou no século XX um verdadeiro elixir para o capital, que é o seguinte, que o capital ele pode aumentar o lucro sem necessariamente aumentar a exploração. Isso é um verdadeiro milagre da ordem do capital. Quer dizer, olha só, o lucro, como distinto do mais-valor, pode aumentar pelo uso econômico das condições coletivas de trabalho. Quer dizer, pelo aumento da produtividade do trabalho. E é isso que o capital fez no século XX. O capital fez no século XX, através do aumento da produtividade do trabalho, ele não precisou tirar o couro do trabalhador. Pelo contrário, né? Pelo contrário, basta ver aí nos países capitalistas desenvolvidos, né? Que o capital não precisou ele não precisou aumentar a taxa de exploração numa proporção, né, daquilo que ele conseguiu através do aumento da lucratividade por meio desse aumento do uso econômico das condições coletivas de trabalho, quer dizer, do desenvolvimento tecnológico, né? Isso, de um certo modo, propiciou o desenvolvimento do sistema, a legitimação do sistema, né? Aquele capitalismo que nós vimos no século XX, né? Aquele capitalismo que conseguiu, por exemplo, criar, inclusive, um estado de bem-estar social, né? De garantir direitos, de fazer com que a classe operária conseguisse ter um padrão de vida que não fosse um padrão de vida de miserabilidade, né?
Estou falando nos países capitalistas mais desenvolvidos, quer dizer, onde você tem a produtividade do trabalho, né, os ganhos de produtividade indexados aos salários, né, até 1970, isso propiciou um padrão de vida à classe operária que ela começou, inclusive, a renunciar a essa questão da revolução, né? A renunciar à questão da revolução, porque para que revolução? Se ela poderia ganhar um salário que propiciasse o acesso a um conjunto de mercadorias, né? Quer dizer, a um bem-estar social, a uma que de um certo modo criou as condições materiais para o surgimento, inclusive, dessas forças reformistas no sistema, que abdicassem, inclusive, da expropriação dos expropriadores. Porque é exatamente isso que o Marx falava, quer dizer, o Marx, em 1865, ele já colocava que era possível, né, aumentar o lucro sem ser preciso aumentar o mais-valor, né, em termos absolutos. Né? Quer dizer, isso foi uma grande sacada. Isso daqui, desde os Grundrisse, o Marx já falava isso. Isso aqui não é no capítulo sexto inédito, nos Grundrisse, inclusive na introdução, na apresentação da edição inglesa dos Grundrisse, feita pelo Martin Nicolaus, né, que nós publicamos uma série de artigos dele né, no projeto editorial Praxis, né, o Martin Nicolaus já salientava esse ponto, dizendo, olha, isso daqui foi o grande achado de Karl Marx, que era diferente daquele Marx, lá do jovem Marx, de 1844. O jovem Marx, de 1844, ele tinha uma outra teoria dos salários. Ele acreditava ele defendia a tese da pauperização absoluta do proletariado. Quer dizer que a tendência do sistema era o proletariado se pauperizar cada vez mais, e isso levaria à revolução social. Agora, o que é que aconteceu? Na crítica da economia política, o Marx ele começa a descobrir, ele começa a verificar, né? Eu não sei se isso causou um certo espanto para ele, né? Porque ele começa a verificar isso daqui, né? Que o lucro pode aumentar pelo uso econômico das condições coletivas de trabalho, né? Quer dizer, sem precisar aumentar o mais-valor, né? Então, isso daqui é uma outra teoria dos salários, né? É uma outra teoria dos salários, é uma outra entendimento, inclusive, da própria evolução do sistema, né? Quer dizer, é o abandono dessa teoria da pauperização absoluta. Inclusive, tem todo um debate, uma controvérsia aí que, né, se Marx defendeu ou não alguma vez uma pauperização absoluta. Eu penso que no Manifesto Comunista você tinha elementos, sim, para se pensar isso, né? Que naquela época, tanto Marx como Engels, eu acho que eles acreditavam que o desenvolvimento do sistema fazia, inclusive tem até aquela frase, né, que quanto mais se produz, mais pobre fica, né?
que está nos manuscritos, eu acho que é mais ou menos assim a frase, né? Quer dizer, a questão é mais complexa, a questão é mais complexa, né? Nós não podemos negar que no século XX, né, a classe operária conseguiu ter um padrão de vida que era inimaginável no século XIX, né? Quer dizer, agora, como é que se explica isso? Por isso daqui, por essa, ah, pelo capital usar economicamente as condições coletivas de trabalho, né? Quer dizer, pelo capital se usurpar, né? A figura do capital usurpar esse caráter social do trabalho, né? Usurpar a ciência, a tecnologia, quer dizer, o desenvolvimento social, quer dizer, eh, a produtividade do trabalho, quer dizer, tudo isso daí permitiu com que, por exemplo, o Henry Ford, em 1910, né, ele descobriu que ele poderia pagar um salário melhor, né, aumentando a produtividade do trabalho na fábrica dele, né? Até por isso que veio chamar de Fordismo, né? Porque é isso que caracterizou o Fordismo, né? O compromisso fordista, como David Harvey veio a denominar lá nas condições pós-modernas, né? O compromisso fordista foi exatamente isso, né? Quer dizer, era uma articulação ali entre sindicatos, Estado e o capital, né? É claro que a partir de 1970, da grande crise, isso aí tudo desaba, mas aí é outra questão. Mas a questão que se coloca é o seguinte, né? Que é possível que o capital ele consiga pagar um melhor salário se houver mais produtividade do trabalho. Isso é para acabar com aquela leitura que alguns esquerdistas fazem, né? De que a tendência é a pauperização absoluta, né? O que eu nunca pensei nisso daí, eu nunca imaginei que isso fosse assim, porque, na verdade, não foi assim que aconteceu. E aí o que é que se coloca? O que se coloca é novos desafios, né? Porque se o sistema ele consegue melhorar o teu padrão de vida, né? Isso aí é a coisa né, da sociedade de consumo de massa, né? Quer dizer, se você consegue consumir, essa questão do consumo, né, foi a grande revolução do século XX, né? A grande revolução do século XX foi a criação de uma sociedade de consumo de massa. Quer dizer, e isso, evidentemente, vai ter repercussões subjetivas, né? Quer dizer, na questão do fetichismo, da mercadoria, das diferentes formas que o sistema vai encontrar para, inclusive, se manter, né? Isso daí vai ter impacto cultural, político, social, né? Num aspecto, inclusive, da consciência de classe, né? Agora, na questão da consciência de classe, isso veio aumentar, por exemplo, o reformismo, né? O que é o reformismo? É a crença de que se você for bem organizado, se a classe trabalhadora se organizar, ele é capaz de ter um melhor salário e consumir, e é isso que interessa, né? Quer dizer, o que interessa, o que está no horizonte
Quer dizer, e essa é a questão fundamental, né? O que está no horizonte das pessoas é consumir. É consumir, é ter o melhor salário para poder consumir, né? É a forma, inclusive, de lidar com a ansiedade, com a depressão, com a angústia. Quer dizer, é o próprio sentido da vida, né? Consumir, é poder consumir. Então, eles criam toda. Você tem todo uma manipulação. É por isso que o Lukács vai chamar esse capitalismo da mais-valia relativa, né? O que é a mais-valia relativa? É aquela mais-valia que é extraída por meio do desenvolvimento tecnológico. E essa mais-valia relativa, ela permite que você possa dar um padrão de vida melhor para os trabalhadores. E esses trabalhadores, eles ficam imbuídos da ideologia do consumo, né? Se torna quase um horizonte de vida, né? Isso vai ter um impacto tremendo nos partidos, né? O surgimento aí dos partidos social-democratas, reformistas, os sindicatos corporativos, né? Aqueles sindicatos que lutam só por melhores salários, né? E, quer dizer, no plano da consciência contingente, isso daí vai ser uma desgraça, assim, em termos de nós formos pensar assim a consciência necessária, né? Agora, a partir dos anos 70, isso aqui é curioso, né? Porque você sempre vem um dia depois do outro, né? Entre um dia e outro dia vem uma noite no meio. Então, quer dizer, você tem aí, a partir da grande crise capitalista dos 70, você já tem uma mudança. Crise estrutural do capital, ela eleva as contradições dos sistemas a um patamar que faz com que, né, não é que a gente vai voltar a uma teoria da pauperização absoluta, não é isso, né? Quer dizer, a questão não é essa. A questão ela é de outra ordem, né? Quer dizer, o sistema ele está vivendo uma crise que faz com que, né, mesmo com todo esse desenvolvimento tecnológico, né, ele não consiga dar um salário, né, principalmente nas sociedades onde você tem, bom, nas sociedades onde você tem desenvolvimento tecnológico, não é o nosso caso, né? Quer dizer, o Brasil, como capitalismo dependente, é uma sociedade que ficou para trás, é uma sociedade que não tem mais, quer dizer, o nosso desenvolvimento tecnológico é muito pequeno, produtividade de trabalho também cai por terra, então a sociedade de salários baixos, miseráveis, né? Então, outra história. Agora, você vê essas sociedades mais desenvolvidas, né? A questão, as contradições, elas vão se colocar no outro patamar, né? No outro patamar, porque às vezes a questão não é só o consumo. Aí entra outras questões aí é onde o sistema realmente ele, ele vai ser provocado, né? Na sua capacidade, inclusive, de se legitimar, né? Porque o sistema, quer dizer, o capital, ele é um sistema social. É um sistema social, é um sistema político, é um sistema de dominação, então tem que ter uma legitimação social, né? E essa legitimação, ela quer dizer, só ser uma sociedade de consumo não é mais suficiente, né? Basta ver, no caso dos Estados Unidos, né? A crise social que vive o país, e não é só uma questão
de ser uma sociedade. Ele não é mais uma sociedade de consumo. É uma sociedade de consumo, de massa, né? Assim é a mesma coisa, União Europeia, Japão, né? Canadá, né? Quer dizer, México, né? Quer dizer, mas vamos pensar só os países imperialistas, né? São sociedades de consumo de massa, mas estão vivendo uma profunda crise, né? E crise social, né? O capitalismo é um capitalismo que a riqueza é cada vez mais concentrada, né? Não é mais os bilionários, a gente vai falar agora em trilionários, né? Quer dizer, e onde esse esvaziamento da capacidade de trabalho, que o Marx falou, talvez aí entre essa questão, quer dizer, é o preço que o capital vai pagar, porque o que o capital achava que só meramente ele poder ter mais lucro e poder dar o melhor salário, o trabalhador consumir, ia ficar tudo beleza, né? Ele resolveu o problema do desenvolvimento social, né? Que ele não vai ter mais a se deparar com seus limites absolutos, tal, ele está enganado, né? Quer dizer, essa sociedade de consumo de massa, ela está numa profunda crise por conta do esvaziamento, né, dessa expressão aqui, que é uma expressão que tem muito significado, esvaziamento da capacidade de trabalho, né? Eu digo que tem muito significado porque essa capacidade alemão Vermögen, essa expressão em alemão, ela é uma expressão muito importante, né? Porque é a própria natureza, a condição do trabalho vivo, quer dizer, a minha vida não pode ser só apenas consumir, a vida não se resume a, quer dizer, o limite aí quer dizer, a natureza do estranhamento, né? Quer dizer, que é o limite do capital, né? Quer dizer, o capital não consegue ultrapassar, o capital consegue ultrapassar todos os limites que ele consegue transformar em obstáculos. Ele transforma em obstáculos para poder ultrapassá-los, mas existe um limite que ele não pode transformar em obstáculo, que é ele próprio, né? Então, aí pronto. E esse limite é exatamente o trabalho vivo. É o trabalho vivo. Ele não consegue esse esvaziamento da capacidade de trabalho. É por isso que, a partir da década de 1970, você tem uma crise da organização do trabalho, uma crise, vamos dizer, uma crise do trabalho vivo nas sociedades do consumo de massa, né? Nas sociedades centrais, aí você tem né? Aí se criou até novas formas de gestão, que é o toyotismo, que visa criar novas formas de emulação para que você possa, né, captura da subjetividade, formas de manipulação. É por isso que a manipulação ela vai ser, né? Lukács vai chamar esse capitalismo da mais-valia relativa de capitalismo manipulatório, né? Capitalismo manipulatório é o capitalismo da mais-valia relativa, é o capitalismo da subsunção real, do trabalho ao capital. É o capitalismo da sociedade de massas, né, de consumo de massa, né? E esse consumo de massa, ele vai encontrar os seus limites lá nos anos 70, 80. Isso é curioso, quer dizer, numa situação de crise social, nós sabemos por onde é que o capitalismo apela, né? Ele apela para, você tem uma crise estrutural do capital, né? A crise estrutural do capital, ela é a crise de um sistema que encontrou seus limites internos objetivos, absolutos, né? Que é
a própria relação capital. Isso aí está no Mesaros, ele conseguiu perceber isso daí. Quando ele viu lá o maio de 68, ele viu as greves operárias lá na Itália, na França, nos Estados Unidos, movimentos lá da sociedade desenvolvida, sociedade de consumo de massa, né? Aquilo que o Marcuse chamava de sociedade industrial, do homem unidimensional, né? Que na verdade estava uma insatisfação social, né? Quer dizer, porque isso é que é interessante. E que o Marx, do capítulo 6 inédito, isso é que é interessante mais ainda, e esse parágrafo que nós lemos, né? Ele tem todos esses elementos aqui. Né? Isso que eu estou falando aqui, quer dizer, não basta. É claro, né? Você tem uma acumulação muito, muito, né? Quer dizer, você não tem uma crise capitalista que se caracteriza por uma acumulação de capital, né? Quer dizer, você tem uma crise capitalista que se caracteriza como uma crise de reprodução social. E aí envolve uma série de outros elementos, né? E alguns autores, a partir dos anos 70, esses autores aí, eles já estão falando nisso, né? André Goss, quem mais fala nisso daí? O próprio Estiva Mesaros, né? Quer dizer, Lukács morre em 71. Mas Lukács já percebia isso já nos anos 60, hein? Lukács, ele já percebia isso quando ele fala em capitalismo manipulatório, quando ele fala né, numa vida plena de sentido, o capitalismo é incapaz de dar uma vida plena de sentido, né? Onde ele mostra que esse neocapitalismo ele vai esvaziando o que eles vai esvaziando, não apenas o trabalho, mas vai esvaziando a, a política, o lazer, a, quer dizer, as mais diversas instâncias da vida social, né? Quer dizer, então você vai ter uma crise de uma ordem superior, né? Que não é meramente uma crise econômica, embora você tenha uma crise econômica por conta de que esse desenvolvimento da ciência, né? Aí é outra questão que o Marx não coloca aqui, mas ele vai colocar no capítulo 23 do Capital, né? Do livro 1, que é a questão do aumento da composição orgânica, né? Que ele vai tratar no livro 3, da tendência de queda da taxa de lucro, né? Que vai fazer parte das crises fundamentais do sistema, né? Quer dizer, se por um lado o sistema consegue, né, consegue resolver, né, transformar limites em obstáculos que ele consegue superar por conta da apropriação é, do caráter social do trabalho combinado, tal, da ciência, da tecnologia, né? Por outro lado, o sistema ele encontra os seus próprios limites, são limites absolutos, né? Internos, limites internos absolutos. Isso aí que diz respeito ao trabalho assalariado, né? Ao trabalho assalariado, no caso, o trabalho que produz valor, né?
E é isso que nós vemos hoje. Hoje você tem uma crise do trabalho assalariado, do trabalho assalariado, do trabalho que produz valor, mas eu penso que aí entra uma discussão né, do trabalho vivo, né, do, do trabalho vivo, né? Embora possa fazer essa discussão de trabalho vivo, trabalho assalariado é a mesma coisa e tal, mas a crise do capital não dá para ser resolvida só né, pelo aumento do uso econômico das condições coletivas de trabalho, né? Quer dizer, essas são as questões que se colocam hoje no século XXI muito mais claras do que no século XX. Talvez há 100 anos, se a gente estivesse discutindo isso, talvez a gente não tivesse noção dessa, dessas questões, né? Porque em 1920, por aí, talvez a gente não tivesse clareza, né? Até porque naquela época não tinha se constituído uma sociedade de consumo de massa, né? A sociedade de consumo de massa, ela se constitui depois da Primeira Guerra Mundial, praticamente, né? Mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, é essa sociedade que de um certo modo, quando ela entra em crise, ela provoca que a gente pense, né? Volte a ler Marx para tentar pensar a partir dos termos dele, né? Ou não, né? A natureza dos limites a partir de uma perspectiva materialista, né? Bom, agora eu deixo aberto aí para os comentários de vocês. Eu acho que eu falei demais. Professor, eu achei curioso aqui, porque ele está falando, né, desse processo de aumento de lucratividade, né, de outra ordem aqui, que não a produção da mais-valia, né, ou seja, isso daqui não está se referindo ao aumento de lucratividade que vem da extensão da jornada de trabalho ou mesmo da produção de mais-valia relativa, né, que é relacionada à produtividade, né. Produtividade no sentido de produzir maior quantidade de produtos no mesmo período de tempo, né. Então, produtividade é um mecanismo de mais valor, no sentido de mais-valia relativa, né. E esse mecanismo, isso aqui poderia ser traduzido também, acho que, como economias de escala, né? Que é o quê? À medida que você amplia, né, justamente a escala de produção, você tem um efeito de diluir os custos do capital, com capital fixo, né, com matéria-prima, com o maquinário, com as instalações, você dilui os custos totais do capital fixo por unidade de mercadoria. Isso tem esse efeito, né, de uma redução de fato de custos que aumenta o lucro. Isso não deriva do aumento da produtividade aqui, né, nesse caso. E aí o Marx, ele coloca essas passagens aqui que justamente esclarecem isso, né, que esse uso, no caso, nesse sentido do uso coletivo das condições de trabalho, né, está relacionado a esse efeito, né, essa ampliação da escala de produção, você tem esse efeito de aumentar a lucratividade, né, ou seja, né, esse lucro ele aumenta não na mesma proporção que sua potência, seja pela economia no preço das matérias-primas, pelo reaproveitamento de resíduos, pela redução de custos administrativos, pela redução dos grandes depósitos com produção em massa, todas essas reduções relativas no custo do capital constante, enquanto seu valor aumenta em termos absolutos, baseado no fato de que esses meios de produção, meios de trabalho e material são empregados coletivamente, né?
Então, no caso, de fato, acho que são dois efeitos, né, desse aumento da lucratividade, porque você tem esse efeito dessa diluição dos custos do capital fixo, do capital constante, por unidade de produto, e o outro efeito é justamente o aumento de produtividade também, né, que essa organização aqui, que envolve, digamos, a forma da grande indústria, né, essa escala de organização do trabalho, essa grande escala de organização, também tem como efeito o aumento da produtividade, mais valia relativa, né, para o aumento do lucro. Então, aqui é uma outra dimensão, né, do aumento da lucratividade que o Marx ele está considerando, que e geralmente ele não apresenta, né, ele não enfatiza, né. E pelo uso coletivo, né, da colaboração coletiva dos trabalhadores conglomerados, né? Sim, não Pelo aí já, caráter quando social do envolve, trabalho, da força produtiva, porque no início do parágrafo ele está falando lucro distinto do mais-valor, né? Porque aí produtividade, de fato, é mais-valia relativa, é mais-valor. Ou seja, é o mecanismo que ele considera que ele está sempre articulando. Aqui é esse outro elemento do lucro, né? Relacionado a essa ampliação da escala de produção. É verdade. Isso aí tem um elemento né, do aumento da escala de produção, disso, com certeza, né, você tem economia nos edifícios, no aquecimento, na iluminação e tal, né, no preço de matérias-primas, entra a questão também de ser importante, né, porque o que você tem é toda a ciência produzindo, né, o imperialismo, o que era? Buscando matérias-primas mais baratas para poder ter, mas o fundamental aqui também, que tem que ser ressaltado mais adiante, é a questão do uso coletivo, a colaboração coletiva dos trabalhadores conglomerados, como expressão objetiva do caráter social do trabalho e da força produtiva social resultante. Quer dizer que a figura do capital é personificação do caráter social do trabalho, que tem a ciência como produto intelectual geral do desenvolvimento social. Quer dizer, juntamente com esses elementos que você colocou, muito bem, que eu concordo, complementa, é claro, né, que isso aí são desenvolvimentos que o sistema faz, né, capital constante, capital, né, quando se fala capital constante, você fala capital circulante, capital fixo, né, então você tem essas forças que são forças sociais, né, a gente é de convir que, no caso, ele está ressaltando aqui o capital circulante, matérias-primas, tal, mas o capital fixo também. O capital fixo é a revolução no capital fixo. Ao capital constante, né, que integra esses dois. Exatamente. Capital constante é capital fixo e capital circulante. Agora, a grande revolução é no capital constante, porque, que aliás, isso é muito interessante, né? Quer dizer, você tem capital constante, tem capital variável. Capital variável são os salários, né? Aquilo que, né? Essa questão, né? Com a crise capitalista, você tem duas tendências, né? Quer dizer, bom, você tem uma tendência principal, né? Para o sistema se recuperar, se tentar lidar, né? Com a queda da taxa de lucro. É a desvalorização não apenas do capital variável, né? Quer dizer, não é apenas a precarização do trabalho que é suficiente, né? Mas a desvalorização do capital constante, que é essa questão das matérias-primas. Por que a gente acha que essas guerras estão acontecendo? Né? A gente acha que as guerras são meramente porque as pessoas são más, são, né, uma questão de serem muito valentes, um querendo ser mais valente do que outro. Não, isso aí tudo tem a ver com matéria-prima, né?
que é uma geopolítica voltada para a apropriação de recursos de matéria-prima, né? Rússia, China, Estados Unidos, União Europeia, tal, estão disputando as matérias-primas, né? Matérias raras, desses produtos novos que vêm com esses novos equipamentos aí que estão, né? Então, isso tudo é capital constante e que eles querem, evidentemente, né, desvalorizar isso daí, né? A própria energia, né? Energia é capital circulante, né? É capital constante. Então, quer dizer, a crise estrutural do capital, ela é uma crise que coloca como né, quer dizer, necessidade de desvalorizar esses elementos do capital. E é uma desvalorização conjunta, desvalorização do capital variável e do capital constante, né? Desmontar o capital variável pela precarização estrutural do trabalho e desmontar o capital constante pelo novo imperialismo, pelas guerras, pela capacidade de você estar se apropriando mais, né? Tá transformando países como o Brasil em países que sejam colônias, que forneçam matérias-primas baratas para a indústria capitalista, né? Que não é nossa, porque nós não somos mais industrializados. Então, quer dizer, a gente olha assim, gente, é assim que o mundo funciona. Não é uma questão de luta do bem contra o mal. É da necessidade de um sistema estar se. Isso se coloca tanto para os países capitalistas, como países que eu pelo menos considero como país socialista, como a China. A China ela tem necessidade de matérias-primas, ela tem necessidade para alimentar toda aquela máquina industrial dela, né, de energia, né? Então, por isso que ela tem os projetos da Rota da Seda, tem todos aquilo, né? Quer dizer, essas guerras, elas se dão, de um certo modo, a partir de um certo desespero dessas economias. E aonde a ciência, ela é uma força. A ciência é uma força do capital fixo, né? E que o Marx, evidentemente, ele... Mas o que interessa para mim é onde é que fica o trabalho, né? O trabalho vivo, né? Onde é que fica o trabalho? A força de trabalho nós já sabemos que né? Kraftwerk, né? Que em alemão Kraftwerk, mas tem a capacidade de trabalho que tem outro significado, que aí tem toda uma discussão, uma controvérsia, né, entre força de trabalho e capacidade de trabalho, né, entre trabalho vivo e força de trabalho. Para mim são duas coisas diferentes, né? Nós não somos só força de trabalho. O capitalismo quer nos reduzir a isso, porque eles nos reduzindo a isso, aí nós somos mercadoria. Ele pode estar, né, comprando, vendendo. Nós somos né, isso. Mas nós somos trabalho vivo. Então, essa é a questão, a desvalorização do capital variável, que é da força de trabalho, que é dessa mercadoria, ela, de um certo modo, ela é também a desvalorização do trabalho vivo, das pessoas, né? Que não se confundem. Então, você tem elementos aí que, de um certo modo, né? Mas isso que você coloca, Zé, é verdade, né? Quer dizer, Marx ele expande, ele abre, ele fala dessas economias que se dá nesses diversos aspectos, né? Do sistema, né? Mas ele começa com isso, mas depois, no decorrer do parágrafo, a gente vai verificando, né? Figura do capital, que ele já está colocando aqui a ciência, né? E a grande obsessão dele, né,
e é uma obsessão dele, é a questão da ciência. É a ciência. Marx, ele vive numa época do cientificismo, né? A época do desenvolvimento tecnológico. A ciência é a época da máquina a vapor, do telégrafo, da eletricidade. Eu não sei se ele chegou a ver a eletricidade, mas quer dizer, você tem um desenvolvimento muito grande da ciência. E da ciência como tecnologia, né? Porque não é só ciência, é tecnologia, quer dizer, é a tecnologização da ciência, né? Quer dizer, você transforma a ciência em força industrial, né? Aquilo que, de um certo modo, e ele pensa assim, como é que o capital ele se utiliza disso? Né? Isso daí aí ele pensa o impacto da ciência no trabalho, o impacto da ciência no meio ambiente, na agricultura. Isso é que é interessante. O Marx tem escrito sobre, né, e ele discute a agricultura capitalista, ele discute a questão da fratura metabólica, porque também você tinha o desenvolvimento das ciências naturais, dos fertilizantes, para ter uma agricultura mais produtiva, né? Que isso ele dizia, olha, isso tem impacto no solo, isso danifica o solo, isso faz com que se desertifique ele já tinha uma visão ecológica, ele diz, olha, o capitalismo ele destrói a natureza. Quer dizer, a ciência capitalista, essa ciência que, né, imagine se ele tivesse no nosso mundo de hoje, a gente vê como a ciência ela está destruindo a natureza, mas no sentido amplo, né? Ela não destrói só a agricultura, né? Ela destrói a agricultura, destrói a alimentação, destrói a biosfera, destrói todo o organismo vivo, né? A psicologia, isso é que eu vejo Marx assim, como um cara que ele, quando ele vê a ciência, ele diz, estamos fodidos, porque a ciência, ela é o intelecto geral, ela é aquela força, né? Ela é o produto intelectual geral do desenvolvimento social. Olha só, ele está falando isso aqui no capítulo 6º inédito, né? Ele utilizou essa expressão intelecto geral no manuscrito dos fragmentos das máquinas, né? Então, ele tem as reflexões mais fortes do Marx são quando ele discute a maquinaria, as máquinas, capital fixo, né? Quer dizer, capital fixo, também capital constante, pela expansão, né? Que é ganho de escala, como você fala, né? Que é o mercado mundial. É claro que isso aí se ganha, né? Você favorece isso. É por isso que os mercados têm que ser conquistados, né? Quer dizer, você tem que buscar mercados para poder ter um ganho de escala, né? Porque a produção ela é uma economia que sempre tem uma tendência de superprodução, né? De produzir mais do que aquilo que se consegue consumir. Então, você tem que buscar mercados, né? Então, você tem o imperialismo, o colonialismo, né? Você tem essas forças aí que são a serviço da indústria, das finanças, né? Porque as finanças elas se juntam com a indústria e é o capital. Mas aí o Marx que já morreu, né? Nesse período o Marx já morreu. Marx ele morre em 1883. Ele não vê o capitalismo monopolista. Ele está no final, tem uma grande crise em 1873. Ele está vendo o nascimento do
capitalismo dos cartéis, dos trustes, dos monopólios, mas Engels vai ver, né? Mas isso aqui vai caracterizar esses grandes, essa grande indústria, né? A grande empresa, a empresa moderna, né? Que a empresa de acionistas, não é nem mais do capitalista, vai desaparecer o capitalista vai se dissolver nos conselhos de administração dos acionistas, né? É uma coisa revolucionária, tudo é revolucionário, a coisa está se revolucionando, é uma coisa. E é um sistema que está assim, ele está buscando mercados, né? Está buscando, claro que, né? Uso econômico das condições coletivas de trabalho, né? Quer dizer, se economizando, né? Tendo economia de escala, tendo economia com matérias-primas, né? Tendo economias, custo administrativos, né? Você tem o taylorismo, tem um fayolismo, né? Tem todos o suja administração de empresas, né? A ciência de como administrar as organizações. Então, quer dizer, tudo isso é começo do século XX, já está no começo do século XX e tal. Então, quer dizer, você tem o aprimoramento de todos esses elementos aí, do capital constante, né? E do capital variável, né? Do capital variável, como já falei do Ford aí e tal. Né? Mas o fundamental é a tecnologia, é o desenvolvimento tecnológico. É aqui que vai marcar o século XX. O século XX é o século do desenvolvimento tecnológico. Né? E é o século do estranhamento, porque o desenvolvimento tecnológico é algo que é estranhado, ele é um poder contra nós, não é a nosso favor. A gente usa, certo? Tem a comodidade. Estamos fazendo uma live agora, cada um num país, né? Tem a comodidade. Mas isso daí são migalhas comparadas com aquilo que poderia ser feito para a sociedade, entendeu? Quer dizer, o capital dá migalhas assim para nós acharmos que nós usufruindo né, daquilo que ele chama né, de desenvolvimento geral da sociedade, entendeu? Então, isso daí é uma coisa que o Marx ele é o grande autor do século XXI. Por quê? Porque no século XXI é que a gente está vendo aquilo que, de fato, ele retratou, pensou, né, colocou de forma muito clara do que é o capital. Agora, é claro que tem um poder ideológico, né? Se oculta, não se entende, não se lê, né? Não se lê e fala mal, né? Não, e quando se lê, se deturpa, né? E quando se lê, não se vê o essencial, né? Quer dizer, você tem uma luta política, ideológica na apropriação do autor, né? A leitura que a gente está fazendo aqui do capítulo sexto inédito é uma leitura que a gente tenta ressaltar, não é uma leitura burocrática, meramente entender no aspecto econômico, né? É uma leitura de tentar pegar o essencial daquilo que o autor, para que serve no século XXI, né? Então, a gente está na parte que ele está, de fato, tratando, né, de um tema fundamental. A gente, inclusive, vai parar por aqui, porque cada capítulo é uma pérola que ele está ali nos dando, tá desenvolvendo, porque ele é um autor que ele é muito rico nos manuscritos, porque a riqueza era tanta que não tinha como publicar. Então, ele ficou nos manuscritos. Ainda bem que ele não deu uma né? Ele não foi daqueles autores que dizem queimem todos os meus manuscritos. Já pensou se Marx fosse assim, né? Se Marx fosse assim como Sérgio Lessa queria que ele fosse, né? Queimem todos os meus manuscritos, que o que serve é só o que está escrito, né?
Quer dizer, Marx não teria essa riqueza que nós temos hoje, né? Porque lendo os Grundrisse, lendo os manuscritos, Fragmento das Máquinas, capítulo 6º, né? Nós temos temos elementos para que a gente possa tá refletindo sobre essas questões de forma científica, né? De forma científica, de uma ciência de um outro tipo, né? De uma ciência que estava começando, quer dizer, Marx estava no começo aquilo dali. Ele estava vendo um sistema que estava no começo, era o sistema capitalismo industrial, né? E isso é que é muito interessante, né? Eu quero ressaltar para vocês isso daí, né? O capítulo 6º, ele é muito rico. No próximo encontro, nós vamos, quer dizer, esse vai se tornar, né? Mas nós vamos ter ainda uns 3, 4, 5 encontros antes de finalizar esse capítulo 6º. Eu não estou muito preocupado assim com a parte burocrática. Vamos ter que finalizar logo para partir para outro, tal. Aqui é um momento da gente estar conversando e estar colocando as dúvidas. E tentando, né, iluminar caminhos assim para as pessoas estarem desenvolvendo questões, né? E Marx, ele é um autor, ele por si só é um autor muito rico para desenvolver essas questões. As questões da tecnologia, as questões da ecologia, as questões, inclusive das questões da subjetividade, né? As, as questões econômicas eu nem coloco aqui, porque eu não sou economista, e para mim, os economistas, eles não conseguem, eles por serem economistas, né, são idiotas da economia política, eles não conseguem, muitas vezes, ver a dimensão crítica, né, do metabolismo social, né, do que o capital representa, né, que Marx faz a crítica da economia política, né? É que eu falo, você lê o Capital como economista, você está sendo capturado por uma disciplina que é burocrática, né? Ela entende aquilo meramente ipsiliteris, quer dizer, aquelas questões, né, conceituais com respeito à economia política, né? Aí você sabe da minha posição, né? Tem um curso do ano passado que a gente vai publicar o livro vai já sair o livro do curso do ano passado, Crítica do Capital, né? Economia Política, Crítica da Economia Política e Crítica do Capital, um curso que eu fiz com o professor Teixeira. Nós vamos sair um livro, né, desse curso, e com as pessoas que mandaram o artigo, e o enfoque vai ser exatamente esse, o enfoque que você vai ter economia política, crítica da economia política, e você vai ter a crítica do capital. Mas a crítica do capital entra esses elementos do metabolismo social, que nós estamos falando aqui, né? Eu não sou economista, eu sou sociólogo, eu tento ler Marx numa perspectiva onde o que é que o Marx diz a respeito da vida social, né? E o que a gente viu foi que ele trata de questões assim fundamentais com respeito a esse tema do desenvolvimento tecnológico, que é o tema do estranhamento, né? O tema do estranhamento, para mim, é o tema do desenvolvimento tecnológico. É o tema das máquinas, é o tema da tecnologia, né? Mas em que sentido? Porque é isso que caracteriza o nosso mundo, né? Nosso mundo é o tema do poder do capital fixo, né? Das máquinas, daquilo que, de um certo modo, organiza, né, o sistema, embora você possa ter outros aspectos.
né? Gente, nós já estamos no finalmente, né? Agradecer aqui a presença. A Sheila ficou caladinha, mas ficou caladinha porque também eu falei demais, né, Sheila? A Nissan. Não, eu levantei a mão, acho que o senhor não viu, mas tudo bem. Não, eu não estou vendo a mão porque eu estou distante do computador. Eu estou com o microfone aqui numa ponta e o computador está lá na outra. Olha, você não precisa levantar a mão, basta dizer, professor, aí eu, pronto, certo? Como o Eziel já sabe, ele fala assim aí, né? Aí eu deixo, né? Aí fala, porque inclusive, tive um problema aí na visão, que é no sábado, utilizei um colírio, deu uma alergia, estou aqui sem praticamente enxergar, né? E então eu não vi a mãozinha, mas se quiser falar alguma coisa, ainda tem tempo aqui, ó. Eu ainda tenho tempo aí. Se quiser falar alguma coisa, fica à Não, vontade. sim, são vários elementos, acho que importantes, né, que todo mundo colocou hoje. Eu acho que eu pensei em várias questões, até porque, assim, a minha tese, né, o primeiro capítulo, eu tive que ler os manuscritos de 44, os Grundrisses, o Capital e o capítulo sexto, né? Não, para o primeiro não, capítulo 6, primeiro não. Mas é porque eu estava tentando relacionar a subsunção com alienação, né? Enfim, estava não, mas eu fiz isso. E é nesse sentido, assim, porque para mim vamos dizer assim, um elemento central de todos esses livros, né? Pensando no desenvolvimento do pensamento do Marx, ele busca tentar dialogar ainda com Hegel, né, a questão da inversão sujeito-objeto. Então, todas essas obras, ele está ali voltando nesse assunto, né, que nada mais é do que alienação, né. É como que o objeto, no caso, o produto do trabalho, se torna um sujeito que nos domina, né, que nos e como nós, ao mesmo tempo, né, nos tornamos coisa, ou seja, né, é porque o Marx ali em 44, ele não diferencia ainda, né, força de trabalho, né, ele vai fazer essa cisão mais para frente, né, e ainda ele até trabalha ali com a categoria capacidade de trabalho, né, em alguns momentos ele fala isso, né, mas não faz essa diferença, né. E é isso, nesse sentido que eu queria colocar, né? Porque eu quero fechar meu último capítulo agora, resgatando essa questão da inversão, né? Entre sujeito e objeto, e como que isso aparece muito, né? No livro, no capítulo 6º inédito, né? Fazendo a relação aí com a subsunção, enfim, e até com o próprio trabalho produtivo, né? E são momentos, o que eu queria perguntar era, porque ele fala do fetiche da mercadoria, fala do fetiche do dinheiro, e se ele fala do fetiche do capital, assim, se ele, é que eu não li o livro 3, né? Então, não sei se ele aprofunda isso no livro 3. Mas queria saber do senhor, se o senhor já leu, e se ele faz esse aprofundamento lá no livro 3, e como que isso aparece, né, no conjunto da obra, porque, na verdade, é isso, né, os opositores, ou os que querem fragmentar o pensamento do Marx Maduro, do Marx, do jovem Marx, né, ou do filósofo, do cientista, enfim, vão dizer que ele não vai tratar, né, no Capital de alienação, né, e ele está tratando a todo momento de alienação, né, e usando outras palavras, enfim, ele cita a alienação em alguns trechos, mas é muito pouco, né? Mas é aquele que ele está ali falando mais de fetiche, né?
E é isso, eu acho que assim foi muito produtivo para mim hoje, porque assim tá exatamente onde eu tô ali tentando fechar meu capítulo, meu texto, Não, mas e é foi exatamente fundamental. isso. Obrigada. Você tá certa que essa é a tese que eu defendo, né? Que o Estivan Mesaros defende, que vários autores defendem, que você não tem um corte epistemológico entre o jovem Marx e o Max Maduro, né? Você tem eu defendo a tese que nós defendemos que existe um aprimoramento intelectual da crítica do existente, né? Quer dizer que todos nós somos assim. Eu, pelo menos no meu tempo de vida, desde graduação em ciências sociais, eu aprimorei a minha capacidade de fazer a crítica do existente, né? Quer dizer, o meu processo foi um processo de aprimoramento, embora outras pessoas tenham, né, tenham regredido, mas é, vamos dizer, o Marx ele aprimora quando ele entra na crítica da economia política, ele não precisa mais, ele não precisaria mais de estar utilizando o discurso filosófico de Feuerbach, de Hegel. Não que não fosse importante, porque no que foi necessário ele utilizou Hegel, né? No que foi necessário ele reconheceu o valor de Hegel, mas também ele reconheceu que a tarefa de crítica do Capital era superior àquela que estava, né, a partir do idealismo de Hegel, né? Quer dizer, que era importante ler a ciência da lógica para entender o Capital, era, mas querer achar que lendo a ciência da lógica você vai fazer a crítica do Capital, isso aí é uma loucura, né? Quer dizer, o Capital ele é um desenvolvimento superior, né? Inclusive a dialética do Marx não é a dialética do Hegel, é uma dialética superior, é uma outra proposta de dialética que é muito complexa, que talvez até alguns digam que é insolúvel. Como é que uma dialética pode ser materialista? Né? Porque tem toda uma discussão filosófica a respeito disso. Né? Mas o fato é que você tem um autor que ele consegue ir além daquilo que ele aprendeu na juventude, né? Seja nos anos 40, nos manuscritos, né? Ele consegue ir além quando ele entra na crítica da economia política, porque ele descobriu que a crítica da economia política é a grande crítica que ele poderia fazer da ciência do sistema. E ele fez isso porque ele sabia que ele estava, né? Ele tinha a crença naquela época, né? Que ele não era professor, ele era um revolucionário e e ele sabia que a contribuição que ele poderia dar seria esclarecendo o que era o sistema em que se vivia. O esclarecimento se dava através de uma nova ciência, né? Do mesmo modo que Darwin criou uma nova ciência, Marx criou uma nova ciência, Freud criou uma nova ciência, né? Quer dizer, porque assim são com esses caras, com esses cientistas aí, são cientistas, criaram uma nova ciência e queira ou não queira, você pode até discordar, mas você tem que reconhecer que é uma coisa nova aí, né? Agora, uma ciência que incompleta, completa por conta de uma série de condições, né? Eu não gosto eu acho que o mais desenvolvido é que explica o menos desenvolvido, não é o contrário. Esse é um princípio metodológico meu. Então, o que vai explicar o manuscrito de 1844 é o Capital, não é o contrário, né? Não é lendo Marx de 1844 que você vai explicar a, a teoria do estranhamento, a verdadeira teoria do estranhamento, a forma que o estranhamento de fato,
né? Quer dizer, fazer a crítica do capital. Você não faz a crítica do capital com os elementos que você tem em 1844, embora não se despreze, né? Mas, com certeza, em 20, 30 anos, ele estudou o suficiente, fez o suficiente para ir além daquilo que na juventude ele colocava, em vários sentidos, né? Em termos de entender o sistema, a teoria dos salários, teoria do capital, como é que funcionava, né? A própria alienação, né? O estranhamento, né? A tradução é essa, Entfremdung, né? O Entfremdung, ele está presente nos Grundrisse. Tem lá uma seção intitulada Entfremdung. Como é que os caras dizem que o Max Maduro abandonou a teoria da alienação? Está lá presente em Entfremdung. Agora, não precisa estar o nome lá, tá no Capital, tá uma seção lá, teoria da alienação. Não precisa, né? Porque ali já estava exposto o desenvolvimento da categoria, e ela, é claro, em vários momentos, o Marx, você reconhecia, olha, isso aqui é o estranhamento, né? Isso daqui é o aí vem, inclusive, o desenvolvimento de categorias novas, que não havia em 1844. Categorias como o fetichismo, né? O fetichismo da mercadoria, que é apenas a forma mais primitiva de uma forma mais complexa, que é o fetichismo do capital, o fetichismo da tecnologia, o fetichismo, né? Quer dizer, tem uma série de categorias que vão surgindo na crítica da economia política, que elas compõem o que seria uma teoria do metabolismo social do capital. Eu diria que o curso que a gente deu ano passado, ele revelou isso, né? Você tem a coisificação, que é diferente da reificação, você tem a personificação das coisas, você tem a subsunção do trabalho ao capital, mas também você tem a subsunção da ciência ao capital. Alguns autores falam em subsunção da natureza, né? Quer dizer, porque o capital ele subsume tudo, que é a forma dele de lidar, né? Aí o Mesaros chega lá falando né, do que é o capital, né? Que aliás é até interessante, que o Mesaros ele desenvolve uma teoria do capital que é dele, parte do Marx, do Lukács, tal, mas da Rosa, mas é dele, né? Agora ele pode ter teoria, né? A gente aqui não pode. País dependente do Brasil que não pensa, né? Então a gente só repete o que os caras falam lá fora. Se você for fazer aqui, vão dizer que você está, né? Então, o fato é que eu vejo desenvolvimentos interessantes. Eu acho que você está certa no aspecto de ter desenvolvido esse tema a partir da inversão, né? Que isso é o princípio original, né? Que ele aprendeu na juventude lá, que a inversão já era um elemento que caracterizava, né? A dominação do poder da abstração, né? Que com Feuerbach, já o grande Ludwig Feuerbach, que não subestime o Ludwig Feuerbach, que ele foi um grande cara que ele influenciou muita gente naquela época, né? Só que também só teve um livro reconhecido e teve uma vida miserável, né? Mas a essência do cristianismo é um grande livro aí, a crítica que ele fazia da religião foi a primeira crítica que, de fato, né, a gente pode dizer que foi o princípio de toda a crítica, não é a crítica da religião. Quem falou isso foi o Marx, né? O jovem Marx sabia do poder do Feuerbach. E o Feuerbach, inclusive, no capítulo 6 inédito, ele faz referência à crítica da religião. Porque é o princípio de toda a crítica, porque essa inversão que nós estamos vendo aqui,
que falamos hoje, a aula toda hoje. Né? Toda essa nossa conversa de hoje foi sobre inversão, né? Quer dizer, inversão do o poder daquilo que foi criado, né? Pelo trabalho combinado, que se inverteu e que é o capital, né? Então, gente, daqui a 15 dias a gente volta, essa aula vai ficar gravada, certo? Divulguem para os amigos, para os familiares, é importante, né? Divulgar isso daí. Depois que tiver todo o capítulo 6º concluído, a gente cria uma página especial lá, só do capítulo 6º inédito, com as aulas. Eu acho que isso aí é produção de conhecimento, né? Agradecendo aqui a presença do Eziel sempre presente aí na luta, né, Ziel? E da Nissan, né? E em breve sai o lançamento aí do livro, o Conceito de Trabalho Uberizado. Isso daí vai dar um rebuliço danado aí nesse pessoal que não pensa teoria e vê um livro desse. Vão começar, né? Os marxistas caem de pau em cima porque diz que trabalho uberizado não existe. Vou usar a expressão que o senhor já utilizou, né? O senhor está colocando o bode na sala ali, né? Tá bom. O bode na sala é boa. Bom, então, até a próxima, daqui a 15 dias, gente. Um abraço aí para todos vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.